Então, na disciplina nós vimos ali que o liberalismo clássico, ele surge com os pensadores como o Adam Smith e o David Ricardo, que defendiam o livre funcionamento dos mercados, mas também defendiam principalmente a liberdade do comércio internacional entre as nações. A gente viu também que ali para o Smith, as trocas livres entre os países era vantajoso, porque permitia que cada nação tivesse acesso aos bens mais baratos, e isso estimulava o comércio entre as fronteiras e aumentava o bem-estar geral, de acordo com a demanda e a oferta. Já o Ricardo ele avançou nessa ideia ao formular a teoria das vantagens comparativas, que mostra que quando o país é menos eficiente em todos os setores, ainda pode ganhar com o comércio se ele focar naquilo que é menos eficiente em relação aos mais. Se ele focar no que pode ser bom e vantajoso para ele. O ponto central é que o liberalismo clássico se opõe ao protecionismo, porque a gente viu que os liberais clássicos, como as tarifas de importação e barreiras comercial, serviam apenas para encarecer o produto e reduzia o comércio e a eficácia no longo prazo. Nesse caso aí, então, essas regras então prejudicavam o próprio país ao tentar se proteger. Agora trazendo para um exemplo contemporâneo, a gente viu ali que os Estados Unidos entrou numa forte guerra comercial com a China recentemente, começou em 2018, mas com o governo Trump também vem avançando. Então, o governo americano aumentou as tarifas, principalmente sobre aço, alumínio e produto eletrônico, alegando proteger a indústria nacional e o desemprego. E nesse caso com a China, não só pegando um caso isolado, a resposta da China foi imediata, que também levou a tarifa sobre o produto agrícola americano, como a soja e o milho, e isso gerou uma escala de retaliação que não afetou só os dois países, mas sim toda a balança comercial internacional. Todo esse lado geopolítico que vivemos hoje em dia. Já que Estados Unidos e China são as maiores nações atualmente. E essa guerra comercial trouxe alguns resultados, né? Como o consumo americano, que começou a pagar mais caro pelos produtos importados. E a economia também chinesa sofreu um pouco ali, porque teve que buscar novos mercados, né? Então a gente viu que no caso aqui do Brasil também houve essa tarifa sobre os produtos, e isso afetou muito a nossa exportação e aumentou os custos de operação. Porém, a gente vê que no conjunto os efeitos foram só de ineficiência e insegurança econômica global. Então a gente vê que aqui nesse caso parece que a contradição com o liberalismo clássico, os Estados Unidos sempre se apresentam como defensores da economia, do mercado, da globalização. Mas quando eles adotaram essas tarifas, eles afastaram os princípios de Smith e do Ricardo ali. Então, para os liberais clássicos, esse tipo de intervenção distorce os ideais, porque rompe ali as barreiras de preços e impede que o recurso se aloque de forma eficiente. E o Ricardo ali, a gente viu também que, contextualizando, ele já alertava que, ao restringir o comércio, os países acabavam desperdiçando as chances de aproveitar os ganhos mútuos de especialização e troca comercial. Então, quando o governo justifica a tarifa de uma guerra comercial, eles estão usando um raciocínio que contradiz os fundamentos do liberalismo clássico. No fundo, a gente vê que isso mostra que, na prática, o discurso contemporâneo de liberalismo e neoliberalismo muitas vezes está atrás de estratégia protecionista e geopolítica que não tem a ver com a defesa do livre mercado que foi proposta pelos modelos clássicos ali. Então, esse estudo do liberalismo clássico me ajudou no caso, né, a entender que a política, como a tarifa americana, elas não são liberais de fato,
porque elas representam um retorno a um mercantilismo. Justamente foi aquele modelo, né, que o liberalismo tanto criticou, tanto defendeu para que pudesse evoluir. E, e é isso, não é vantajoso essa proteção e rivalidade econômica entre as nações.